O brasileiro que trabalha nessa área, ele às vezes ele tem um pouco de limitação achando que não existe espaço para o brasileiro no exterior ou em grandes empresas como a Binion, por exemplo. Mas o espaço está aí. Eu lembro vendo grupos de 3D no Facebook no Brasil. As pessoas que trabalham no Brasil veem somente aquelas pessoas postando diariamente ou semanalmente como os grandes artistas brasileiros. Tem um artista que ele falou: vocês não têm ideia da quantidade de brasileiro bom no exterior trabalhando, só que eles não estão postando em grupo. Então, eu, por exemplo, eu não tenho... Meu Instagram é chato, ele é pessoal e não tem nada de 3D. Eu não posto meu trabalho em 3D. Muita gente não me conhece, nunca ouviu falar de mim, mas meu trabalho está aí. Sim. Né? Trabalho numa grande empresa hoje, sou Creative Director aqui. E tem espaço para o brasileiro crescer. É só querer. Eu vou fazer igual o Zeca Pagodinho, tá? O Zeca Pagodinho, quando ele fazia um show, ele começava sem... Não sei se tu viu o especial MTV do Zeca Pagodinho. Eu era fã de samba, não sei o quê. E o Zeca, como um cara meio raiz, assim, eu assistia muito show dele. Aí ele fez um especial na MTV uma vez, que no contrato ele não podia beber. E aí tu consegue ver durante aquelas 2 horas de concerto que a primeira parte é bem chata. Não é o Zeca que a gente conhece. E aí no meio do show ele, eu não quero mais saber disso, eu vou começar a beber. Aí ele começa a tomar um vinhozinho, uma cervejinha, não sei o que. Aí ele vai virando o Zeca Pagodinho que ele é. De verdade. Então eu vou começar igual o Zeca Pagodinho, escondendo a minha bebida aqui, e a gente vai ver no que dá isso. Perfeito. E aqui a gente já começou, então, com essa história do Zeca Pagodinho. Falando do Zeca Pagodinho em Londres, por quê? Porque estamos com um brasileiro, Felipe... eu sempre não consigo dizer o sobrenome. Na minha cabeça, pra me lembrar, eu lembro de Boeing. Como que é? Pelo menos eu não lembro de Boring. Não é Boring. É Breding. Breding. Felipe Breding, obrigado por me receber aqui. Prazer te receber no estúdio, que, como tu mesmo falou, parece um pub. Parece um pub. E tem um clima de pub. A gente tem muita festa aqui, muita coisa boa acontece aqui dentro. Sim, já conversamos aqui com a galera, a Nádia estava aqui e realmente eu vejo, principalmente acho que a Nádia postando muito, de vocês, sempre em pub e tal, então uma vibe bem legal. Londres, né? Londres tem isso, tem essa cultura, então a gente trabalha muito, normalmente a gente não para no almoço, a gente tá comendo um sanduíche, alguma coisa na nossa mesa, e a gente faz isso de propósito, para poder sair mais cedo e ir pro pub tomar uma cervejinha todo dia. É bem a cultura de Londres, a cultura nossa aqui do escritório. Sim. Funciona bem, a galera gosta. É isso, né? Até eu que não bebo vou pra pub, porque é o jeito, né? E assim, a gente se conheceu agora há pouco, né? Semana passada, em Portugal. Em outro país. E é legal, assim, de trazer brasileiros, até portugueses, né, falantes da língua portuguesa, porque você, como brasileiro, você sabe muito bem que existe toda uma comunidade muito grande no Brasil, né, de artistas e de pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de sair do país e estão ali sempre tentando, olhando. Eu sou essa pessoa, né, tava sempre olhando ali, cara, conferências e tal. E o papo aqui hoje, enfim, como eu já te falei, não é só sobre trabalho, coisas muito técnicas, porque, enfim, só para fechar esse raciocínio, né? Então é legal de trazer esse conteúdo em português para essas pessoas ouvirem e entenderem um pouquinho mais, né? Às vezes a gente até pensa que é tudo muito, até de um outro patamar magnífico, mas são pessoas, né? São pessoas normais, né? Eu lembro, o brasileiro que trabalha nessa área, ele às vezes ele tem um pouco de limitação achando que não existe espaço para o brasileiro no exterior ou em grandes empresas como a Binion, por exemplo. Mas o espaço está aí. Eu lembro vendo grupos de 3D no Facebook no Brasil, sei lá, nem lembro os nomes, 3D Brasil, alguma coisa do tipo, onde as pessoas que trabalham no Brasil veem somente aquelas pessoas postando diariamente ou semanalmente como os grandes artistas brasileiros. E eu lembro de ter um artista, eu não lembro exatamente o nome dele agora, mas
cara fantástico, ele trabalhou comigo como freelancer uma vez, que ele falou, vocês não têm ideia da quantidade de brasileiro bom no exterior trabalhando, só que eles não estão postando em grupo, eles não postam as coisas. Então, eu, por exemplo, eu não tenho, meu Instagram é chato, ele é pessoal, ele é foto da minha filha, da minha mulher, esse tipo de coisa, cachorro, e não tem nada de 3D, eu não posto meu trabalho em 3D. Então, muita gente não me conhece, nunca ouviu falar de mim, mas meu trabalho está aí, né? Trabalho numa grande empresa hoje, sou Creative Director aqui. E aqui na Binion. Aqui na Binion, né? Bom deixar claro onde a gente está. E tem espaço para o brasileiro crescer. Eu estou há muito tempo nessa indústria, mas acho que a gente vai chegar lá em algum momento. Sim. Mas é só querer, é só ter força de vontade. A gente recebe muito portfólio de brasileiro, muito. A gente tem muito funcionário brasileiro. Aqui no escritório, como eu estava te falando antes, a gente tem brasileiros que trabalham do Brasil, a gente tem muitos brasileiros na Austrália também. Sim. Então, é uma região, a América Latina é uma região onde tem muito talento. E eu sempre falei que tem muito talento na América Latina, especialmente no Brasil, por ser tão grande, porque no Brasil a gente não tem a oportunidade que o pessoal da Europa tem, que o pessoal da Austrália tem. A gente não tem acesso à informação facilitada do jeito que eles tiveram a vida toda. Então, o brasileiro, a gente tem até o nosso famoso jeitinho brasileiro, que é chegar no mesmo resultado de uma maneira mais criativa. Com muito pouco. Com muito pouco. Então, o brasileiro ele se destaca no mundo criativo justamente pela falta de recurso que ele tem. Então, é o jeito de pensar completamente fora da caixa para chegar naquele resultado que o gringo chega muito mais fácil. Sim. Mas aquilo dá pra gente todo um background de informação e de conhecimento que essa galera não precisou sofrer. Então eles não entendem o que é ser brasileiro, o que é ser latino, tudo que a gente teve que passar para chegar onde a gente chegou hoje. Então, como profissional, tu está muito mais preparado para enfrentar qualquer coisa. Sim. Justamente por ter esse background mais sofrido que a gente tem. Sim. E enfim, é um tópico muito interessante e sinceramente, eu queria aprender, entender, porque quantos anos você tem de experiência? 20 anos esse ano. 20 anos. É muito tempo. E você... E a maior parte desse tempo, ou a metade desse tempo, fora do Brasil. Isso. Né? Isso. Como que esse mercado que a gente trabalha hoje, o Arquivis, a gente sabe que no Brasil tem empresas que fazem muito tempo e tal, mas é óbvio, um fato que Europa, Londres, né, é onde realmente tem as empresas mais antigas e tudo mais. O que é, como que, sei lá, há 10 anos atrás, o que estava acontecendo aqui? Nesse quesito que você falou assim, olha, eles tinham mais estrutura, mas o que é isso? Como que funcionava? Uma época que o Brasil até estava, sei lá, de repente começando. Desculpa, eu não sei se você... Não, eu entendi a questão e é bem interessante, porque quando eu comecei, se a gente voltar a 2005, quando eu comecei na área de visualização arquitetônica, antes disso, a minha formação é desenho industrial, eu trabalhei desde 2000 a 2005, 2006 como desenhista industrial. Então eu já tinha toda uma experiência com 3D, com projeto, com design, com essas coisas, antes de entrar nesse estúdio. Mas só para dar um exemplo sobre isso, o YouTube, por exemplo, ele começou em 2005. Né? Ele foi lançado em 2005. Então tu imagina a falta de conteúdo que para um brasileiro começando na área no mesmo ano, tu não vai encontrar conteúdo, porque o conteúdo era em inglês. Se tu tá no Brasil, tu viveu a tua vida inteira no Brasil e tu não teve a oportunidade de aprender inglês, dificilmente tu vai conseguir absorver aquele conteúdo. E estava ainda começando. E ainda começando, até surgirem os canais, até terem pessoas postando algo tão específico, demorou muito. Então, aprendendo pra gente lá, era livro, a Bíblia do 3ds Max, eram blogs de alguns professores de universidades que explicavam o 3D básico. Eu aprendi 3ds Max
de um blog de um professor que tinha lá em Florianópolis, que era fantástico. Eu usei aquilo para ensinar meus alunos e falava para todo mundo, se quer aprender 3ds Max, faz esse blog inteiro aqui que vocês vão aprender. Mas o conteúdo e a quantidade de pessoas também, né, envolvida naquela área era muito menor do que na Europa. Então, a visualização arquitetônica, ela nasceu aqui em Londres, com a Rhys Davies. Eles foram os primeiros e eles inventaram o que a gente conhece hoje como visualização arquitetônica. E a quantidade de pessoas envolvidas nessa área aqui, no início, há 20 anos atrás, era muito maior do que a quantidade de pessoas envolvidas no Brasil. Então, todo esse conteúdo gerado, se alguém resolveu gerar algum tipo de conteúdo, esse conteúdo era todo em inglês e não era algo fácil de achar. Então, o que eu penei 5 anos para aprender, alguém hoje aprende em 1 mês, assistindo vídeos no YouTube, ou comprando cursos que tem de monte por aí. Porque tu tá aprendendo sozinho, tu tá aprendendo sem ninguém te explicar, tu tá testando todas as ferramentas. Então, tu tem um conhecimento muito mais profundo da ferramenta em si e tu consegue resolver muito mais problemas do que as pessoas que aprenderam a fazer algo de um jeito. Porque eles não tiveram a oportunidade ou a necessidade de errar tantas vezes para chegar naquele resultado. Então, preciso otimizar uma cena. Eu sei otimizar uma cena porque na época que eu trabalhava o computador não tinha memória suficiente. Sim. Né? Preciso, na época do V-Ray, otimizar tempo de render, porque tu tinha um computador para fazer aquilo, tu não tinha vários. Então, esse tipo de conhecimento eu acho que era muito mais difundido, principalmente aqui em Londres e depois a Europa toda. Foi para a Austrália muito rápido, eu acho que 5 anos depois a Austrália já estava bem desenvolvida nessa área. E no Brasil hoje a gente tem acesso a tudo isso, mas é um mercado secundário, né? Ele é um mercado... E diferente, né? E completamente diferente. Eu acho que é importante também falar disso. Todos os países que eu trabalhei, eu passei 9 anos na Austrália, estou aqui há um ano e meio. Cada região, e tive minha empresa no Brasil por 10 anos, cada região é diferente. Sim. Então, não só o tipo de imagem em si, a composição, saturação, tonalidade, o tipo de céu, o tipo de sol, todas essas coisas mudam. Então, por exemplo, o cara está lá no Brasil usando HDRI do Peter, porque são os melhores HDRs que ele tem, mas eles são céus da Europa. Então, o cara não entende aquilo, mas ele está usando aquilo porque é o que tem disponível. Eu usei a minha carreira inteira no Brasil porque era o que tinha disponível. E você, quando estava no Brasil, pelo que eu sei, e até vou descobrir aqui na conversa, você também foi professor, né? Isso. Mas conta pra mim, como que... Uma história interessante, porque como eu estava falando, eu comecei como desenhista industrial, então eu já tinha a habilidade em software 3D, mas não era o 3ds Max, era o SolidWorks, que é um software paramétrico, que tu precisa alterar um chanfro que tu fez há 5 dias atrás, tu altera aquele chanfro. Não é igual o Max, que para alterar um negócio que tu fez 5 passos atrás, tu tem que destruir o negócio todo e refazer, basicamente. Então, eu tinha experiência com software paramétrico. Eu tinha um amigo de infância fazendo universidade, e era um curso completamente novo que tinham lançado em Florianópolis de mídia eletrônica. Então, era uma mistura de tudo, o que era bem interessante. E eles estavam procurando um professor de 3ds Max. Esse meu amigo falou para mim, não, tem interesse. Fui para a entrevista com a coordenadora do curso e falei para ela, não, eu sou especialista em 3ds Max. Eu tinha aberto 1 ou 2 vezes na vida o 3ds Max. Na época da faculdade, tinha feito uns renders com scanline muito, muito vagabundos. Mas falei que eu sabia. Isso era tipo dezembro, então era para começar no primeiro semestre do ano seguinte. E aí eu passei 2 meses e meio, mais ou menos, estudando 3ds Max 14 horas por dia. Meu Deus. Todo santo dia estudando aquilo para poder ensinar modelagem 3D naquele semestre.
E aí essa mesma turma, no semestre seguinte, eles passavam para animação 3D. E aí eu, durante o semestre ensinando modelagem, eu estava estudando animação. E aí, como todo ano tinha uma turma nova surgindo, eu continuei fazendo isso por 10 anos. E aí não foi só 3D, eu estava ensinando fotografia, tanto fotografia de estúdio como fotografia outdoor, arquitetônica. Estava ensinando técnicas em Photoshop, em Illustrator, para disciplinas completamente diferentes. Criação de personagem, animação de personagem 2D. Foram muitas coisas durante 10 anos que eu estava ensinando lá. E nesse meio tempo, nesse mesmo, basicamente, tempo, surgiu a oportunidade de começar a ensinar 3D em outros locais. Escola 3D, por exemplo. Esse mesmo amigo, ele se envolveu numa escola 3D. É engraçado, porque esse mesmo cara, Gustavo, meu amigão de infância, ele entrou nesse mundo porque eu estava trabalhando numa empresa fazendo desenho 2D em AutoCAD. E eu falei para ele, cara, faz um curso no Senac de AutoCAD que eu te arrumo um emprego. Ele fez o curso no Senac de AutoCAD. A escola que ministrava esse curso no Senac gostou dele e queria que ele desse aula. Mas ele não tinha a experiência que eu tinha. Aí ele me apresentou para essa escola e eu comecei a dar aula de AutoCAD antes dele, isso em 2002. Aí eu passei uns 3 anos dando aula no Senac de AutoCAD e conheci muita gente, tive muita experiência legal lá. O Gustavo continuou nessa área de treinamento, e aí ele se envolveu com escolas de treinamento de 3D também. Aí, como eu estava ensinando na faculdade, ele me convidou para ensinar na escola 3D que ele estava. E aí era mais ArcViz mesmo, era mais voltado para o que a gente faz hoje. E isso a gente estava ensinando para arquitetos, para engenheiros, para developers. Então esses caras, eles estavam fazendo o curso pensando, nossa, isso é muito difícil, eu não tenho condições. É legal para aprender, mas não vai ter condições. Não é aquele cara assim, eu odeio arquitetura, eu fiz arquitetura, odeio e eu quero fazer alguma coisa diferente. Não, é o cara que trabalha com arquitetura mesmo, era o developer mesmo que estava lá. E esses caras viram na gente os profissionais, os entendidos. E nisso deu a oportunidade pra gente, vamos começar uma empresa de visualização arquitetônica também. Então, desculpa, a gente vai voltar nessa empresa que você abriu. Isso. Eu só queria te fazer uma pergunta ali nessa parte de você como professor, que eu acho que é interessante de ouvir de você. Quando você está ensinando alguém, como que você faz para a pessoa aprender? Porque acho que a gente, todo mundo tem um professor que, cara, eu lembro desse professor. Porque o jeito que ele ensinava, ou cativava, ou era legal. Você, Felipe, o que você, desses anos de experiência, ensinando, como que você ensina uma pessoa? É uma via dupla, certo? Para alguém aprender alguma coisa, essa pessoa precisa estar interessada em aprender. Então, faculdade, por exemplo, tu está ensinando numa faculdade, tem pessoas que estão lá pela parte... Era um curso de mídia eletrônica, era um curso bem genérico. Tinham pessoas lá que estavam mais interessadas na parte de mídia social media. Tinham pessoas que estavam mais interessadas na parte de jornalismo. Então, eu dava aula, por exemplo, um cara, o Castilho, ele tinha, na época, 64 anos. Nossa! E ele é um jornalista. O Castilho fundou a Globo em Londres, em 1970 e alguma coisa. Então, esse era o cara. Eu estava ensinando 3D. Como é que eu ensino 3D para um cara desse? Paciência. Paciência. E sentando junto, lado a lado. Agora, tu imagina fazer um tutorial de uma modelagem de algum objeto com 40 alunos, cada um no seu computador e ensinando passo a passo a fazer aquilo. Então, é muita paciência na profissão. Eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas. E eu acho que as pessoas me veem como alguém que está sempre centrado, que eu não me vejo desse jeito, é engraçado, né? Eu me vejo sempre como estressado
Mas as pessoas sempre quando eles estão falando sobre mim, eles estão falando, não, o Felipe é sempre calmo. Ele sempre acha um jeito de resolver os problemas, de achar solução para as coisas. Eu ouço aquilo, eles estão falando de mim mesmo. Mas ser paciente eu acho que é o principal, porque cada pessoa que passou pela minha vida nesses 10 anos, e foram centenas, tem um jeito diferente de aprender. Então tu tem que entender como aquela pessoa específica assimila o conteúdo. Sim. E tu ataca exatamente daquele jeito. Às vezes é sentando do lado e mostrando mais precisamente como fazer as coisas, às vezes é passando a informação de uma maneira diferente, falando a mesma coisa de uma maneira diferente, ou às vezes é passando algum exercício, alguma coisa extra para que aquela pessoa entenda o conceito do que tu está falando. Sim. E se essa pessoa, acho que você falou no começo da resposta, né? A pessoa tem que estar interessada. Porque se ela está interessada, ela vai querer fazer o conteúdo extra. Exato. Ela vai perguntar, né? Porque é isso, se você está ali ensinando e está colocando esforço, e do outro lado, isso não é recíproco, né? Ensinar 3D para alguém que quer aprender 3D é a coisa mais fácil do mundo. Ensinar qualquer coisa, no meu caso 3D, para uma pessoa que foi jornalista por 40 anos, mas o legal do Castilho, legal desse cara que fundou a Globo em Londres, por exemplo, estava lá, na época tinha 64 anos, é que ele queria aprender. Sim. Ele não queria aprender porque ele queria ser um profissional em 3D. Ele queria aprender porque, quem sabe, eu vou precisar de alguém fazendo 3D para mim um dia, mas eu sei como pedir agora, porque eu sei o processo. Caramba. Eu sei como as coisas funcionam. Então, mesmo sendo alguém que jamais iria virar um profissional na área 3D, ele tinha um interesse. E isso é que é o bacana. Quando as pessoas não têm interesse, é bem difícil mesmo. Sim. E aí, você fundou a empresa de ArcViz. Foram duas nessa época. A primeira foi com o Gustavo e o Júlio, um outro amigão meu lá de Floripa. A gente ficou junto por alguns anos, mas aí interesses diferentes e coisas diferentes. Eu resolvi seguir o meu caminho sozinho, eles seguiram deles. A gente é amigão até hoje, sem nada de errado, mas caminhos diferentes. E aí eu comecei a pegar mais clientes, porque eu trabalhei numa indústria e essa indústria me possibilitou de fazer imagens de visualização de interiores, por exemplo, que abriram portas para as outras coisas. Então e aí com esses clientes que a gente acumulou, vinham outros e outros. É aquilo, tu faz um trabalho bom, é o boca a boca, né? É de indicar para outro e para aquele, e aí vai acumulando uma quantidade de cliente. E aí tu começa sempre no Brasil, né? Principalmente tu começa fazendo. Aí vai chegar num ponto, eu preciso de nota. Preciso de nota. Você não hoje para é assim... fácil, né? Hoje tem MEI. Sim, sim. Na minha época não tinha MEI. Quando eu comecei não tinha micro e pequeno empreendedor, sei lá como é que é o nome. Não tinha isso. Então, se tu quisesse tirar nota, tu tinha que ter uma empresa de verdade. CNPJ, isso, aquilo, contador. E aí começou, tá ficando sério então. Agora eu preciso então de um nome, eu preciso de uma logo, eu preciso de um site, eu preciso de um contador, de uma empresa, de tudo. Tudo isso custa dinheiro, tudo isso, mas tu é brasileiro. Tu faz tudo, né? A única coisa que tu não consegue fazer é a contabilidade, né? Tem que pagar alguém para fazer. Mas como brasileiro a gente se vira, a gente faz tudo que tem que fazer. Inventa um nome, inventa uma logo, faz um site. Vocês fizeram isso? Eu fiz absolutamente tudo para essa minha empresa que durou mais tempo. E aí chegou um momento que eu não tinha mais condições de fazer o trabalho sozinho. Eu estava pegando muito trabalho. Aí chamei um cara que estava também lá da região para me ajudar. Veio, ajudou por bastante tempo. A Silvia juntou também com a gente. A partir de um certo momento era só eu e a Silvia. E aí foi muito bom, cara. A gente tinha muito cliente fixo. A gente nunca cobrou, eu não lembro quanto que a gente cobrava, mas assim, para a época era um valor legal para as imagens que a gente cobrava. Mas aí teve uma crise grande no Brasil em 2013,
2012, 2013, que foi na época do governo Dilma. Eu não lembro exatamente o motivo, mas teve uma crise. Eu acho que foi o reflexo da crise mundial de 2008, que eles costumavam dizer que o Brasil não sentiu, era só uma marola, não sei o quê, e aquilo veio algum tempo depois no Brasil. Então o que aconteceu? Construtoras não construíam mais, creative agencies não precisavam mais do seu trabalho porque não tinha o que fazer, né? Juros muito altos, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a minha maior fonte de renda naquele momento já era a universidade, já era a faculdade. E aí eu comecei a falar com a Silvia, olha, eu tinha um desses, engraçado, que em 2000, quando eu dava esses cursos numa escola com o Gustavo, tinha um aluno, eu não lembro o nome dele, mas era um cara engraçado, bicho. E ele falava assim, toda aula, Felipe, tu tá sabendo que a Nova Zelândia e a Austrália estão contratando? Cara, eles têm uma lista de profissões que eles precisam. Tu deveria ir para lá, cara. Tu deveria fazer isso, não sei o quê. Mas ele falou tanto aquilo, todo santo dia, que eu não aguentava mais ouvir aquilo. Eu não quero saber de Austrália e Nova Zelândia. Não quero saber. Deveria ter ouvido ele lá atrás. Engraçado. Ele falava assim, aleatório. É? Olha, sabia que tá contratando lá no... Mas lá, basicamente toda a aula ele comentava sobre aquele assunto. E aí, quando deu essa crise no Brasil e a quantidade de trabalho começou a cair, eu comecei a falar para a Silvia, olha, Silvia, eu não sei o que eu vou fazer, mas talvez eu vá para a Austrália. Por quê? Né? Aí eu era o chato, eu era o cara falando da Austrália. E a Silvia, opa, o Felipe tá pensando em ir para a Austrália, então eu vou me mandar também. E ela foi antes. Olha. Ela foi tipo janeiro de 2015, eu fui outubro de 2015, mesmo ano ainda. E ela chegou na Austrália, ela na primeira semana ela fez o portfólio dela ainda no Brasil, imprimiu o portfólio dela, pequenininho, acho que era tipo um A5, assim. E ela levou na Austrália em várias empresas, bateu porta, levou, entregou. Semana 1, ela manda uma mensagem para mim, Felipe, conseguiu um emprego. Eu não acredito, como assim conseguiu um emprego? Conseguiu um emprego na Gabriel Saunders. Olha só, cara. Não, tipo, não é qualquer emprego e não é qualquer empresinha, né? Conseguiu um emprego num dos melhores estúdios da Austrália, que tem talvez uma das melhores qualidades do mundo, e conseguiu um emprego lá. Vocês tinham noção do mercado nenhuma na Austrália? O estúdio muito nem forte. mundial, eu não tinha noção alguma. Eu acho que no Brasil eu vivia a bolha do Brasil, preocupado só em trabalhar e fazer dinheiro e cliente, esse tipo de coisa, do que saber como que o mercado mundial estava interagindo com as empresas. Então, aí ela te mandou mensagem, olha, cheguei, uma já semana, consegui um emprego. E aí aquilo me deu a vontade, então, de ir para a Austrália, né? Porque na época, com a minha arrogância, né? Pô, eu trabalho nessa área há 10 anos, a Silvia trabalha nessa área há 2 anos, ela conseguiu um emprego. Então eu também vou conseguir um emprego. Né, a Silvia é uma tremenda artista, já é impressionante. Sim. E aí eu resolvi, não, eu vou começar a mandar portfólio, então. Eu mandei cerca de 300 portfólios, não só para a Austrália, mas para cá, para a Europa, para tudo quanto é lugar. E o maior problema de do Brasil mandar portfólio para essas empresas, principalmente antes de Covid, vamos pensar, isso é antes do Covid. Sim. Não existe a cultura de trabalhar de casa, não existe a cultura de trabalho remoto. Sim, exato. Então, tu tá mandando um emprego para uma empresa de fora, a primeira pergunta que eles vão fazer, tu tem direito de trabalhar nesse país? Não. Sinto muito, eu não vou te dar visto. Porque é um trâmite, é caro, ser um né? sponsor, né? Exato, é um processo caro, é um processo demorado. A empresa não é qualquer empresa que pode dar sponsor, tem que ter um certo revenue, né? E essas empresas, elas vão dar sponsor para a pessoa certa, para o cara fantástico, né? Mesmo trabalhando 10 anos na área, eu não era aquele cara fantástico. Então, mandei para tantas empresas que finalmente uma da Austrália, um escritório de arquitetura / 3D, me chamou, fiz a entrevista. Aquele dia meu inglês era enferrujado, porque eu morei aqui em Londres em 2005,
antes dessa toda a história. Antes. Eu era designer, vim para cá, morei 6 meses, fui para o Brasil e aí começou toda essa parte de 3D. Mas em 2005 eu morei aqui por 6 meses e aí eu tô falando em 2015. São 10 anos morando no Brasil sem falar inglês. Eu tinha entrevista com esses caras, fiquei praticando o dia inteiro, praticando inglês, pergunta completamente randômica, só para praticar. Fiz a entrevista, foi terrível, né? A parte de inglês, mas consegui um emprego. Me ofereceram um sponsor, fui para a Austrália, deu certo. O trabalho lá era, quando eu cheguei, era 50% marketing, essas imagens que a gente faz para developers, e 50% era para planning. Então são fotomontagens. É uma coisa bem técnica, bem né? Bem técnico. Tem que ser muito preciso. Então tem uma técnica para fazer a fotomontagem, para encaixar o 3D na foto, que não é no olho, é tudo com números e coordenadas, e é bem preciso, era um processo bem preciso que era feito. Mas aquilo, com o tempo, naquela empresa que eu trabalhei por uns 4 anos, se tornou 99% dos trabalhos. Olha. Então... E era chato, assim? Porque é muito técnico. Porque tu imagina que o legal de fazer uma imagem 3D é tu ter a liberdade de trabalhar com a iluminação, trabalhar com os materiais, principalmente iluminação. Né? Se eu fizer essa imagem aqui meio-dia, não vai ficar legal. Golden Hour, quem sabe ficou bem melhor. Então, esse trabalho técnico era, o fotógrafo ele vai fotografar o lote, o terreno, qualquer horário do dia, qualquer condição climática. Pode estar chovendo, pode estar um sol de meio-dia, pode estar horroroso. Ele vai lá, faz as fotos, porque o trabalho dele é tirar foto, não é fazer uma foto bonita. E essa foto chega pra gente. Então tu tem que bater os dados técnicos do sol dentro do Max. Graças a Deus a gente tem como fazer isso. Com a fotografia. Bater a câmera com todas as coordenadas que a gente recebia do surveyor. E os materiais precisavam ser perfeitamente dentro da especificação do projeto. Então, era um trabalho interessante para aprender sobre fotorrealismo, porque tu tem que fazer imagens em qualquer condição climática parecendo reais. E o que manda é a foto. E o que manda é a foto. Você tem ali a foto foi tirada num dia nublado. É overcast. Tem uma placa na frente. A placa vai ficar na frente. Tem as lixeiras que não recolheram. Vai ficar lá. Porque a gente não pode alterar a situação real. Não é um render para vender o prédio. É um render para mostrar como esse espaço vai ser depois do prédio construído. E às vezes tu vai ser contratado pela empresa que quer provar que construindo aquele prédio vai ser bom para aquela região. Ou às vezes tu é contratado por uma empresa que quer provar que aquele prédio, ou por um grupo de pessoas, provar que aquele prédio vai afetar a região de uma forma negativa. Sério? Tem os dois lados? Eu fiz um trabalho na Tasmânia, um dos lugares mais bonitos que eu visitei na minha vida, que eles iam construir um resort numa montanha, assim. Várias vilas. E que lugar fantástico, paradisíaco, lindo, maravilhoso. E a gente foi contratado como se fosse uma associação da comunidade para fazer as imagens, para mostrar que aquilo ia afetar de forma negativa aquela região. Interessante, cara. Então a gente foi a primeira vez que eu fotografei de um barco. Eu já tinha no Brasil, quando eu tive minha empresa, fotografado de helicóptero. Brasil, faz tudo. Então você virino. Então eu era fotógrafo. Eu ia no helicóptero para fotografar, eu ia em avião para fotografar, fiz de avião também no Brasil. Mas espera, você ia tirar fotografar, eu como fotógrafo. Se você veio para a Tasmânia? Eu fui para a Tasmânia, nesse caso, porque o meu chefe na Austrália, ele percebeu, o Felipe também fotografa. Ele também tem o conhecimento. Então, às vezes, se ele não estiver fazendo muito trabalho 3D, ele pode fotografar ao invés de eu pagar o fotógrafo. Estou pagando o salário dele mesmo. E para mim, legal, vou para algum lugar diferente.
Então eu fiz várias em Melbourne e uma vez precisou fazer na Tasmânia. 2 vezes a gente fez lá. E uma das vezes foi de um barco. Então fotografar de um barco, porque tu acha, não, beleza, mar paradinho, lisinho, tu vai lá, bota teu tripé e tu vai fazer a foto. Mas não, eu contei essa história no evento da Chaos aqui que eu falei. Tu tá fotografando e o barco tá assim, né? Tu vai pra cima e pra baixo. E era engraçado porque por algum motivo técnico que eu não lembro, o surveyor, esse cara que tá controlando todos os pontos, etc., ele tava na praia. E ele tem um equipamento dele na praia. E por algum motivo eu tinha que comunicar para ele quando eu tava clicando. Como ele não tava perto de mim, ele não sabia quando eu tava clicando. Então eu tinha uma mulher que era cliente do meu lado, num walk-talk, e eu tinha que falar, now. E aí ela falava para ele, do walk-talk. E eu clicava, ele clicava da praia. E era aquele negócio, eu tinha que esperar a linha do horizonte alinhar. Então o barco tá aqui movimentando, e cada vez que alinhava, now. E aí ficou... Portanto, eu fiz tantas fotos desse jeito, foi impressionante. E a gente fez o trabalho depois de 3D, de adicionar, né, essas vilas, esses resorts na fotografia. E a gente conseguiu que o projeto não fosse construído. Por causa da evidência que a gente preparou. Então era interessante, mas era um trabalho chato. Trabalho que é técnico, tu não tem liberdade artística, criativa para fazer algo diferente. Então, é bom, como eu falei, para aprender essa parte de hiperrealismo no 3D, porque tu tem que fazer o match das condições que tu recebe, mas chato que tu não te dá liberdade. Então, daquele ali, eu consegui, nesse mesmo momento, eu consegui, antes de sair dessa empresa, a minha residência na Austrália. Então, com residência permanente, tu não depende mais de uma empresa para estar te sponsorando, tu tem acesso à parte de saúde do local, tu é basicamente um cidadão, a única coisa que tu não tem que fazer é votar, que né, nunca foi um problema. E aí eu fui para um outro escritório de arquitetura grande lá, esse aí tinha 8 escritórios na Austrália, mais 2 na Nova Zelândia, então era uma empresa muito maior. E eles me contrataram como lead visualizer. Que aí eu fui entrevistado pelo um dos chefes e um gurizão que fazia os 3D lá, cara fantástico, Owen, um cara realmente, ele assim, sabe aquelas pessoas que fazem 3D, que é 30% 3D, 70% Photoshop? Ele era o cara. E assim, o resultado absurdo, lindo, maravilhoso. E aí eles fizeram a entrevista comigo, não, beleza, a gente precisa de um lead visualizer para montar o time aqui, blá, blá, blá. Beleza, consegui o trabalho. Uma semana na empresa, esse Owen vem para mim. Não sei se eu te falei na entrevista, mas eu tô saindo. Como assim, cara? Tu tá saindo? Eu preciso de ti, não tem como eu fazer esse trabalho sem isso daqui. Aí ele saiu 3 semanas depois, e o que eles queriam era que eu, dentro daquela empresa, montasse uma empresa para fazer 3D. In-house ali do... Um in-house, alguns escritórios de arquitetura tem isso hoje. Por exemplo, a Woods Bagot tem a Era, que faz isso. Então essa era a ideia, era fazer a mesma coisa. Eu acho que na época eles não tinham isso, eu não lembro exatamente de datas. Então eu tive que montar um plano de negócio para apresentar para todos os diretores da empresa, para provar que era um negócio viável. Então eu aprendi a fazer um plano de negócio propriamente dito, não no teste, né? Como eu fiz no Brasil a minha vida inteira. Claro que eu suponho que você trouxe a experiência da empresa no Brasil para estruturar, mas aprendendo ali você teve que vender uma ideia dentro da empresa, tipo... Isso. Então, dentro daquela empresa, eu tinha as pessoas que me contrataram que queriam fazer aquele negócio. Sim. E tinha vários outros diretores achando que era muito dinheiro que não valia a pena. Então... Eu tinha 2 grupos de diretores ali meio que brigando, e eu tive que provar para esse outro grupo que valia a pena. Então, eu tive que apresentar esse plano de negócio para esse grupo de diretores, todo o grupo, e aprovaram. Então, a gente montou, eu passei talvez 6 meses só fazendo portfólio, pegando todos os projetos que eles já tinham feito, assim, que eram fantásticos,
e fazendo imagens fantásticas, o que foi bom. E aí, Covid. Eu fiquei nessa empresa uns 3 anos também, mais ou menos. E aí o Covid bateu. 2019. 20. Final de 2019, 2020, E aí eles começaram a demitir muita gente. Muita gente. Teve um dia assim que foi 20 na área de arquitetura. Então na área 3D só sobrou eu. E tanto amigo meu sendo demitido, tanta gente que eu tinha contato no dia a dia, que considerava amigo, que a gente fazia road trips e coisas do tipo, e foram demitidos. Até que eu cheguei pro diretor, um dos diretores, falei, olha, eu sei que o meu salário é mais alto, meu salário era o dobro de alguém que fazia arquitetura. O meu salário é muito mais alto, então, e eu sei que tu pode pelo menos manter outras 2 pessoas com o meu salário. Ele ficou tão puto comigo, ele falou, cara, nunca mais tu vem aqui para me falar isso, volta para tua mesa. Então ele ficou ofendido comigo, oferecendo, mas eu só queria pelo menos salvar 2 pessoas. Porque foi assim, tipo, se você vê os colegas do trabalho do dia a dia, cara, que é uma coisa muito louca, né? Hoje a gente tá aqui, estamos aqui trabalhando e tal, cara, nossa, ano que vem talvez eu vou, amanhã, cara, tô indo embora. Pandemia e foi. Sim. Então, não aceitaram a minha demissão, que foi interessante. E aí a Silvia estava trabalhando na STEB, depois da Gabriel Saunders, ela veio para esse mesmo escritório de arquitetura comigo. Legal. Do primeiro das fotos-montagens, que era extremamente chato. Saiu e foi para a STEB. STEB é outro escritório de 3D para a galera que não conhece na Austrália, dá uma pesquisada, a qualidade é fenomenal. E ela ficou lá 3 anos e meio, alguma coisa assim, enquanto eu estava nesse escritório de arquitetura. E aí na STEB foi meio que também, ela saiu nessa leva de, eu não consigo manter todo mundo, não tem trabalho, etc. E a Silvia foi uma das que saiu. Ela falou, vamos abrir uma empresa, vou abrir uma empresa, vou começar a fazer freelance, não sei o quê. E eu estava trabalhando de casa, porque era Covid, trabalhava de casa, falei para ela, não, beleza, vamos fazer junto então. E aí a gente fundou a Nanami. Nanami é o sobrenome dela. Mas foi escolha minha, engraçada a história, porque eu sempre gostei muito do sobrenome dela. Silvia é brasileira, mas é japonesa, né? A família é japonesa, então ninguém fala que ela é brasileira. E eu sempre adorei o sobrenome dela, Nanami, que eu acho um sobrenome bem forte, bem japonês. Soa bem, Nanami. E era só isso, Nanami. E aí, de novo, criar logo, criar website. Então eu fiz toda a parte do design e foi de novo de boca a boca. Fazer um trabalho aqui para um arquiteto que precisava de uma imagenzinha ou outra e aquilo virou uma bola de neve e chegou um ponto que eu estava ganhando melhor que eu já ganhei na minha vida, mas eu não tinha mais vida. Aí eu deixei aquela empresa de arquitetura, que eu tinha um salário muito bom que nunca deixaram eu sair, para continuar com a Silvia na Nanami. Mas você estava fazendo as 2 coisas? As 2 coisas. Que é uma coisa que eu sempre recomendei as pessoas fazerem. Se eles querem montar o próprio negócio, começa fazendo junto. Tem aquela safe net para tu tens o teu salário, faz aquilo no lado, tenha tudo preparado para quando chegar no ponto de, não, beleza, isso aqui vai me sustentar, agora eu vou para aquilo lá. Só nesse tópico, de que você falou assim, eu já não estava vivendo mais, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Do balanço, né? E tal. Para você, porque cada um tem a sua visão, enfim, cada um tem a sua condição, né? O que vive em si. Eu tenho um filho, eu sou solteiro, eu tenho 2 esposas, eu tenho... Para você, você acha que o que naquela época te falou, cara, isso que não é sustentável, e o que você acha que até talvez hoje, né, você traz, não, isso é um balanço de vida ideal para mim. O que é isso? Tem aquela brincadeira no Brasil que a gente fala, difícil é ganhar 10 mil por mês, né? Coisa assim, né? Eu não lembro como é que é a expressão que fala no Brasil, mas é alguma coisa assim. Ganhando muito dinheiro
eu sempre tive a ideia de, não, eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso chegar nesse ponto. Quando tu chega naquele ponto, tu percebe, eu tenho todo esse dinheiro, eu estou ganhando super bem, mas eu não faço mais nada. Porque eu estou trabalhando aqui das 9 às 5 na empresa e das 5 à meia-noite na minha empresa. E aí, para que eu tenho todo esse dinheiro? Qual que é o motivo de ter tudo isso? Beleza, tu guarda o dinheiro, investe, faz isso, faz aquilo, mas qual que é o ponto? Então, acho que o balanço é achar um ponto que paga minhas contas, não estou sofrendo, estou feliz fazendo o que eu faço. É isso. E você vai ter o seu hobby, alguma coisa que você... Enfim, o tempo, aquele tempo que é livre, seu tempo livre para você fazer o que você quiser, né? É precioso, né? Eu absolutamente amo o que eu faço. Então, mesmo quando eu não estou trabalhando, eu estou pensando no trabalho, porque a responsabilidade que eu tenho aqui como Creative Director é bem grande. Mas eu adoro reformar minha casa, eu adoro fazer coisas, eu trabalho de madeira, por exemplo. Eu amo trabalhar com madeira. Então, na Austrália, eu reformava muito móvel antigo. Comprava peças de 1910 e reformava. Aprendendo e... Eu sempre tive habilidade manual para fazer essas coisas. Então, eu comprei umas cadeiras, por exemplo, de 1907, que vieram da Tchecoslováquia, estavam na Austrália, comprei lá, paguei tipo $50 por 4. A galera estava vendendo cada por 200. Então, mas pintadas e não sei o que, beleza. Aí eu pesquisar como que essas cadeiras foram construídas, se usava parafuso, se usava prego, se usava só encaixes, como é que isso funcionava, para poder reformar e deixar elas como elas eram em 1907. Que louco. Isso é um exemplo. Então, eu fiz isso com várias cadeiras que eu sempre adorei, né, de madeira em si. Uma vez eu comprei uma escrivaninha, uma cômoda de 1945. Só para reformar, só para lixar, deixar do jeito que tinha que deixar, botei um tampo novo, não sei o quê. Então, eu fazia isso o tempo todo. Na Austrália, como o Brasil, tu tem um espaço dentro de casa. Aqui em Londres não tem espaço nenhum. Né? Aqui em Londres não tem quintal, basicamente. Eu tenho, mas é pequeno. E aí os vizinhos estão tudo junto ali, tu não quer fazer barulho para incomodar e tal. Então, eu não tenho feito muito trabalho em madeira aqui. Mas a reforma da minha casa eu tenho feito. Então, meu tempo livre é isso. É meu jardim, reformando a casa, fazendo coisinhas do tipo. E adoro. É como eu passo o meu tempo. Legal. E é isso, né? Você ter esse... não sei, às vezes a gente fica tão bitolado ali e tal. E é o que você falou. Você nunca para de trabalhar, né? Porque você tá ali, enfim, cortando, serrando uma madeira e tal. Aí você pensa, puta, nossa, é verdade, né? Tem todo aquele projeto que é de madeira, como é que eu vou resolver? A gente nunca desliga de qualquer jeito, né? Não desliga. Mas tem uma válvula ali de escape, né? Enfim, e super interessante esse hobby, ele me dá uma certa habilidade no 3D. E quando a gente está falando do tipo, do jeito que uma madeira é serrada, por exemplo. O jeito que a madeira é serrada, ela vai mostrar nó ou não vai mostrar nó. Como assim? Essa madeira, ela mostra esse nó aqui porque ela foi serrada de uma determinada forma. Se ela fosse serrada em outro sentido, a gente não veria esse nó. Entendi. Entendeu? Se você imaginar um tronco aqui, né? Exato. E aí eu serrei na vertical. Se eu serrar na horizontal... O resultado é outro. E não sabia disso, não. tronco, ele se a gente entrar nesse assunto, um tronco, ele é otimizado o corte dele para justamente, uma parte dele é utilizada para floorboards, por exemplo, isso aqui, outra parte dele vai ser utilizada para vigas, outra parte vai ser utilizada para isso. Então, aquele mesmo tronco, ele tem várias serventinhas, não é uma só. Para usar o máximo dele. E cada tipo de corte, cada parte da árvore vai te dar um tipo de nó diferente. Então, se a gente pensar aqui no centro da árvore, porque o nó de uma árvore é não esse nó, os círculos da árvore. A árvore cresce para fora. Sim. Então, ela vai criando aqueles círculos. Então, tu tem aquele miolo que vai ser basicamente não utilizável, ou vai ser utilizável para alguma coisa mais estrutural, porque ele é bem forte.
E todas as outras partes, todos os tipos de corte vão ser utilizados para outras coisas. Então, às vezes, um cliente manda um comentário, não, a madeira aqui... A gente está falando de acabamento de cozinha, por exemplo, de um painel. Não, esse painel é muito... Eu esqueci o termo em português, mas esse painel tem muito nó. Na realidade, a madeira ela é cortada assim. E como assim? Aí tu tem que... tá. Ela é cortada do outro jeito, então o nó não aparece, porque o nó está no outro sentido. Então, essas coisinhas pequenas, assim. E eu sempre gostei muito, como desenhista industrial... Eu adoro saber como as coisas são construídas. Quando criança eu desmontava tudo para saber, né? Então, quando eu estou revisando uma imagem de algum artista, eu estou olhando detalhe. Eu estou olhando, mas se essa peça aqui está encaixando aqui, o que está conectando ali? Né? Se é uma peça de metal, uma viga de metal com outra, como é que é essa conexão? Então falta uma placa ali com um parafuso embaixo. Ou ela seria soldada assim, assim, assado. Tem essa casa aqui que a fachada é de tijolo. Se a fachada é de tijolo, vai ter um cap de metal em cima, que é uma chapinha metálica. Se tu olhar aqui fora no prédio, lá do lado direito, vai ter um cap de metal. E se tu olhar para todos os prédios agora que são de tijolos, tu vai ver que tem um cap de metal em cima. Então, por quê? Por causa da infiltração da água. Sim. Então, essas coisas de como as coisas são construídas, mais técnicas, sempre me fascinaram bastante. E aí tu começa a pensar em detalhezinho, quando tu faz um negócio desse, está faltando o acabamento em cima, não, tá errado. Precisa um cap de metal lá para reter a água. E isso é uma coisa legal, porque eu até lembro de quando eu comecei, né, no 3D, mês passado, comparando com a sua experiência, eu era tão bitolado, acho que o pessoal até tá cansado de ouvir isso, mas assim, eu era tão bitolado e eu ficava ali, final de semana, no meu quarto fazendo imagem. Eu até brinco com isso, né, porque eu usei ao máximo o contexto que eu tinha de não preciso fazer mercado, tô morando com meus pais, não preciso me preocupar, e eu ficava ali, né. Aí, quando você sai de casa, dá aquela saudade, né? O almoço tá pronto. Agora, né? Eu não lembro a última vez que eu tive isso, não. Mas Exato. Não tenho nem memória disso. E aí, hoje eu vejo que quando eu comecei deixa eu respirar um ar, deixa eu andar. Eu também sou muito curioso. Você assistir um vídeo de um cara desmontando o relógio, conversar com amigos. Isso que você tá falando. Sinceramente, é porque ia ficar estranho, mas eu ia falar de conversar com a madeira de você até 3 horas aqui. Porque eu gosto de assuntos aleatórios que eu percebi que começa a te dar essa base e você vai juntando as coisas, né? Então eu percebi quando eu comecei a experienciar, sabe, viajar mais e entender culturas também, você vai entendendo. Mas eu quero amarrar uma pergunta nisso. Isso que você está falando para mim, eu vejo que de algum jeito, entra na criatividade. De algum jeito entra na criatividade. E eu queria perguntar para você, Felipe, o que é criatividade? Eu imagino que tu já tenha perguntado isso para várias pessoas e são respostas bem variadas, né? Cara, eu acho que tá numa expressão pessoal, expressão de vivências pessoais, mas que no mercado que a gente trabalha ela tem que ser amarrado com um brief. Então, eu tenho as minhas experiências e eu traduzo essas experiências eu trago essas experiências para um trabalho. Mas eu não posso simplesmente, por exemplo, o Alexandre, como a gente conheceu, que eu conheci em Portugal também, artista absolutamente fantástico, faz um trabalho lindo, maravilhoso, aquela imagem do skate que ele tem, por exemplo, é linda demais. Mas eu não posso botar aquilo num projeto high-end que a gente está fazendo em Dubai, né? Então, a vivência que eu tenho como pessoa, com todos esses meus hobbies, com as coisas que eu faço no final de semana, indo para uma galeria de arte, ou assistindo um filme, ou pegando referências, eu trago isso para aquele trabalho.
Então, a minha criatividade é muito relacionada ao que eu estou vendo e ao que eu tenho de experiência. Porém, a criatividade profissional, a criatividade aplicada para o mercado, ela tem que ser um pouquinho diferente. Eu tenho que pensar como aquele cliente. Eu tenho que pensar como a pessoa que vai comprar aquela casa, aquele apartamento, ou seja o que for. Então, a gente tem que se colocar num mundo que a gente não pertence, porque eu jamais teria dinheiro para comprar um apartamento de $40 mil, alguma coisa assim. 40 milhões, Milhões, desculpa. sim. Mas eu tenho que tentar entender como é que aquele cara vive. Então, tu começa a pesquisar marcas. Por isso que é importante, né? No branding daquele projeto, por exemplo, entender das cores, entender quem que é o buyer, qual é a marca que ele usa, qual é o carro que ele tem, qual é a marca do relógio que ele está utilizando, e onde é que ele passa o final de semana prolongado, onde é que ele tira férias, para a gente tentar se imaginar naquele local. Então a criatividade ela vem de todas essas experiências juntas, mas ela é realmente relacionada àquele projeto específico. Sim. Eu como profissional, eu como Creative Director, mais o cliente, mais as expectativas. Então hoje, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora, que eu estava literalmente agora ali fazendo. Antes de eu te atrapalhar. Antes do Wellington me atrapalhar, que é nos Alpes Suíços. Uma parte maravilhosa nos Alpes, então neve para tudo quanto é lado, esse tipo de coisa. E extremamente requintado. Então a gente tem as melhores marcas de roupa e etc. para seguir, para entender o que é o comprador. Ao mesmo tempo eu estou fazendo um projeto em Dubai, que também é high-end, mas é um environment completamente diferente. Estou fazendo projeto na Arábia Saudita, estou fazendo projeto em Vancouver, estou fazendo projeto aqui em Londres. Então, cada região do mundo vai ter um tipo de mercado, um tipo de cliente, um tipo de expectativa. Então, a criatividade que eu vejo em pessoas como você, em pessoas como o Alexandre, eu tenho inveja. Porém, não é o mesmo tipo de criatividade que eu posso implementar para um cliente nosso. Sim. A gente está falando, como eu falei, $40 milhões no apartamento, que eu não posso simplesmente fazer um dirt na parede, não posso fazer folhinha caída no chão. Neve, por exemplo, tem que ser neve tratada. Que diabos é neve tratada? Como assim? Não, ela é mantida, o funcionário vai limpar essa neve aqui, não vai acumular daquele jeito. Tá. Então, tu começa a entender esse tipo de coisa, porque é de um estilo de vida que a gente não conhece. Isso eu sempre achei difícil assim, de entender, porque você está trabalhando num projeto que como você falou, você até pensa, cara, que valor absurdo desse imóvel. Como é que você se transporta, né? Você tem alguma dica que você faz? Como que eu me coloco nesse contexto para entender detalhes, marcas e... Como todo brasileiro, eu sou um bom sonhador, né? Tu sonha em estar naquele... Por exemplo, eu faço muito trabalho para Aman, uma das maiores redes de hotéis, e é absolutamente fantástico. Eu absolutamente amo fazer. Estou fazendo 3 no momento, em Saudi, em Dubai e em Singapura. E tem mais um na Coreia, para começar, tem mais um na Grécia, tem mais um... Então é aquilo, é o sonho, né? Eu gostaria muito, mas eu não tenho $5 mil para pagar de diária para um lugar desse. Então claro que tu tem a intenção de talvez um dia na minha vida eu vou visitar um local daquele, mas é a experiência. Não tem como pegar uma pessoa que é um creative director no Brasil, que trabalha para as empresas média renda, vamos dizer, ou até mesmo alta renda. Vamos pegar developments de alta renda no Brasil. É diferente. Né? A faixa de preço é diferente. A expectativa do cliente é outra. E essas pequenas coisas que eu falo da neve, coisa que tu aprende num projeto. Não tens como saber daquilo se o cliente nunca te falou aquilo.
Então, por exemplo, para a Man, eu tenho várias coisas anotadas, várias dicas que eles foram me passando, que eles falam numa reunião. A gente jamais faria isso ou aquilo para uma arte. Eu não vou falar porque, né, Sim, claro. É segredo da empresa, mas jamais faria esse tipo de coisa aqui numa arte. Interessante. Vou anotar na minha lista aqui. Então, tu vai criando a tua biblioteca de conhecimento para aquele público-alvo, para aquele cliente. Então, chega um ponto, tu é o especialista dentro da empresa em fazer esse tipo de trabalho. Isso, mas com o tempo não existe, não tem outra forma. Não tem. É você experienciar em cada projeto, e aí você está falando, Canadá, Estados Unidos, Austrália, UK, é tempo. É tempo e é sempre diferente. Não adianta eu passar uma dica do mercado de Londres porque não vai se aplicar para o mercado do Dubai. Não vai se aplicar para o mercado do Canadá. Então, cara, é uma experiência que tu vai ganhando com o tempo, né? E tu vai pegando isso e juntando cada cliente que tu tem, tu vai juntando um pedacinho de informação e tu vai refinando muito mais. Sim. Por exemplo, a gente tem na Austrália Creative Directors que são especialistas no mercado do Dubai. Então, eles sabem tudo, inclusive parte de styling. Porque muito projeto que a gente recebe não vai ter informação de styling. Mas eles sabem exatamente onde pesquisar, qual é o tipo de referência. Nunca moraram em Dubai, não tem a grana para fazer isso também, mas entendem muito do assunto. Então, é questão de anos trabalhando nessa área com clientes diferentes, níveis diferentes, e tu vai pegando estilo de cada um. Sim, e eu vejo, assim, é até engraçado, porque de algum jeito isso torna o trabalho legal. Porque você não tá sempre com a mesma coisa. Acho que quando você trabalha com o mesmo projeto, sim, vai ficar chato. Mas é até desafiador, né? De você entender que, tá, cara, aí, igual você falou, né? Qual que é Vou colocar um carro na imagem. Pera lá. Que carro? Exato. Né? Vou colocar uma Mercedes de 100 mil euros, ou vou colocar uma Maybach, aquela super, que também é muito cara. Ou vai ser uma SUV, ou vai ser um sedã, porque é para família, ou é para single. Se torna divertido, né, de entender. Uma coisa que eu vejo do lado assim, do artista, né, que tá ali, você também, né, tá ali trabalhando nas imagens, acredito que deva concordar com isso, que é quando você entende o porquê você está fazendo aquela imagem, é outra história. Você tem mais, você tá motivado porque você entende o porquê, né? Então, eu tô fazendo um hall. É um hall de um hospital nos Estados Unidos. Vou trazer pessoas ali com a cadeira de roda. Qual que é o uniforme? A gente teve um projeto bem interessante que a gente fez em Detroit, que eu não sabia, mas o cliente educou a gente nessa questão. Detroit, por exemplo, é 50% população é negra. Então, se tu vai procurar library, é difícil, a gente não tem lá. 90% da nossa library são pessoas brancas. Sim. Então, naquele projeto específico, a gente teve que comprar muitos modelos novos, Render People, por exemplo, mas o cliente era muito específico. Ele falava, não, eu quero pessoas pelo menos 50% das pessoas têm que ser negras, pelo menos eu preciso de pessoas de faixa etária diferente, eu preciso de pessoas jovens, eu preciso de pessoas velhas, eu preciso ter casais do mesmo sexo. Nunca fiz isso numa imagem antes desse projeto. E eu preciso de pessoas com eu não sei, disabled people, pessoas com pessoas deficientes. E pra gente não existe, né? Tu não vai ali no 3D Sky e procura por isso tudo. Então, muita coisa foi a gente fazer esses assets. Olha! Literalmente, no Max, cortar o braço de um modelo 3D para depois no Photoshop, a perna, que a gente fez uma perna mecânica na pessoa, o cachorro-guia, uma pessoa com cachorro-guia.
Então, cada imagem, ela contava essa história de diferença cultural, diferença etária, diferença de mobilidade. Cada imagem, ela tinha que contar essa história de que é diverso. E chegava um momento que a gente esquecia, o cliente voltava, não, preciso de mais pessoas assim, preciso de mais pessoas assado. E foi interessante, porque a gente criou para a gente uma biblioteca interessante também, construindo todos esses modelos. Então, nunca imaginei que eu ia fazer um projeto que tivesse que ter uma diversidade tão grande. Então, eu lembro de fazer uma imagem, eu mesmo fiz a imagem naquele caso, que eu botei um casal de 2 mulheres. Sim. E elas eram mais velhas. Então, matando um coelho com 2 coelhos com uma... Sim. Então, foi bem interessante. Então, tinha... o bacana era assim, eu não preciso ser formal nas roupas, porque é diversidade, então eu posso ter o cara vestindo um moletom, isso é de boa. Eu posso ter o cara vestindo um terno, de boa. Então tava tudo meio que ok, desde que tinha aquela diversidade de pessoas. E aí em certos projetos tu já não pode adicionar pessoas, eles não querem. Sim. Então, por aí vai. Mas se eu ouvindo isso, assim, eu até usando até eu como exemplo, né? Que eu acho que o podcast no final é até uma desculpa pra mim aprender muito, né? Aqui direto. Que é, sim, enfim, pessoas que têm muita experiência, como você. E eu sou um artista, cara, eu tenho ali 3 anos de experiência, por exemplo. E eu tenho a ânsia não, eu quero chegar lá. Lá onde, né? Não sabe o que é, mas tu quer chegar lá. Quero chegar lá. E eu sei que cada um tem um parâmetro, né? Às vezes, não, eu quero mudar de país, ou eu quero fazer imagens como essa pessoa, ou aquele estúdio. Tendo em vista que você já falou pra mim que é tempo, né? É experiência em projetos. O que você falaria pra esse artista? Eu te perguntando, cara, eu quero... O que eu aprendo? O que eu evoluo? Sabe? Porque hoje em dia é muita coisa. Como você falou, antes não tinha informação. Hoje tem tanta informação, eu me perco, tipo, eu vou pra onde? Eu acho que é uma conversa que a gente teve lá em Lisboa com a galera, que foi na época que eu comecei, e a gente tava conversando sobre isso lá com outro rapaz da Elephant Skin, na época que a gente começou, a gente não tinha acesso à tecnologia do jeito que ela é hoje. Então, hoje, por exemplo, com o Corona Sun Sky, tu faz milagres, tu faz imagens maravilhosas. Então, a tecnologia que tu aprendeu, tecnologia que o Castro aprendeu, a galera com 3 anos de experiência, 2 anos de experiência, é uma tecnologia muito mais desenvolvida, muito mais evoluída do que a nossa. Para chegar nesse resultado que a gente tem hoje, foi ralando. Foi fazendo coisas de um jeito que vocês achariam impensáveis hoje em fazer, porque dá muito trabalho. Eu quero ligar a luz aqui, manda lá para o environment, tá pronto. Né? Na nossa época vai fazer o V-Ray DOM, botar HDRI, fazer o SUN, linkar com aquilo para quando eu rotacionar HDRI, eu rotaciono o SUN, tudo isso. Então, existe uma facilidade tremenda tecnológica hoje em dia que faz com que artistas de vocês com 3 anos de experiência estejam produzindo imagens melhores que as minhas. Né? Eu nunca tive o medo de falar, nem dentro da empresa nem fora. O meu objetivo não é ser o melhor artista da Bimeo. Eu nunca tive essa intenção. Talvez quando eu entrei, não, eu quero ser reconhecido como um bom artista. A minha função é outra. A minha função é guiar a galera para chegar no resultado. E aí é a experiência que eu tenho de 20 anos em resolvendo pepino de maneiras diferentes que me dão essa possibilidade de guiar essa galera que não tem a experiência de passar raiva com as coisas, mas que tem a experiência de ter aprendido com uma tecnologia avançada. Então, vocês estão fazendo um trabalho extremamente fantástico, mas falta toda aquela experiência, todas essas coisas que a gente está conversando aqui. Sim. E a dica é tempo. Não tem como
ter a experiência de uma pessoa de 20 anos em 3. Sim. Não dá. Talvez tu tenha isso em 6. Tu não precisa sofrer 20 anos para chegar lá. Porque a informação hoje em dia é bem mais divulgada. Sim. Canais como esse, que tu pode ouvir uma pessoa com experiência falando sobre um determinado assunto e usar aquele tipo de informação para o teu próximo projeto. Sim. Tu tem canais como a da Chaos no Facebook, Chaos Campus, ou no próprio Instagram. Tu tem muita coisa disponível hoje para tu chegar lá mais rápido, porém tu não tem nada especificamente para business, nada para relação com o cliente, nada para te contar as histórias que tu aprende de cada reunião que tu atende. E não existe outro jeito. É vivendo. Vivência. Então é tempo. Que massa. Assim, é um tópico que a gente pode ir muito, muito longe. Mas você tocou em um ponto que eu acho que é legal que é uma curiosidade minha, que eu acho que a gente até surgiu esse papo lá no Meetup em Lisboa, que você tem as pessoas aqui no estúdio, em que você, de alguma maneira ali, serve como um tutor, né? Mas eu tenho uma curiosidade de como que você escolhe um tutor, ou o que é ser um tutor? Tipo, eu estou... Porque o tutor é uma pessoa que tá ali. Isso, um mentor. Não sei se eu falei errado. Não, mas acho que deve ser a mesma coisa. Mas um mentor, né? Porque às vezes as pessoas literalmente procuram. Eu quero um tutor e tal. Como é assim, ou de repente o cara tá do seu lado ali, ou às vezes até de repente é uma coisa que não é literalmente falada, mas só queria ouvir as suas ideias sobre isso. Acho que primeiro, antes de responder essa questão, é importante dizer que a experiência que eu tenho de 20 anos vai ser diferente da experiência que o Luiz, nosso outro Creative Director aqui, tem em 20 anos. A gente viveu coisas diferentes. Os 3 anos de experiência que tu tem é completamente diferente dos 20 anos que eu tenho, ou de 3 anos parte da minha experiência. A gente viveu coisas diferentes. Dito isso, tu pode me ensinar muita coisa. A Nádia, a gente tem essa brincadeira do mentor, que ela me chama o tempo todo, mas eu tô aprendendo com a Nádia o tempo todo, eu tô aprendendo com todos os artistas o tempo todo. São coisas que eu não vivi, coisas que eu não tive a oportunidade de trabalhar, porque eles trabalharam em uma empresa na Alemanha, porque trabalhou não sei aonde, isso, aquilo. Então, cada experiência é diferente. Como funciona aqui na Binion, a gente tem 4 Creative Directors, 1 em Nova York e 3 aqui em Londres, mas só 2, eu e o Luiz, a gente é responsável pelos artistas, pelo desenvolvimento deles. Então, o time é literalmente dividido em 2, não teve, vamos escolher isso, aquilo, foi dividido por alguém, e as pessoas que caíram comigo, eu vou tratar como meus alunos eu tratava na faculdade. Eu vou ensinar tudo que eu posso ensinar em todas as oportunidades que eu tiver. Então, o que a gente faz é, os artistas que estão sob o Luiz, ele tenta botar nos projetos dele. Sim. Ele consegue fazer mais um one-to-one com esses artistas. A Nádia, por exemplo, uma das artistas, eu devo ter 8, alguma coisa assim. Uma das artistas que está sob mim, ali, sob minha tutela, ela trabalha um monte de projeto meu. Então, cada oportunidade que a gente tem de trabalhar junto é olhar a cena, é entender como que fez a iluminação, como que fez material, é literalmente abrir a cena do Max e olhar, vamos simplificar, tá muito complicado, entendeu? Pegar uma cena interna noturna que é difícil de iluminar, pode se tornar realmente difícil, mas tu vê o artista botou lá 50 esferas. Opa, peraí, não existe esfera no espaço, existe? Então vamos deletar tudo isso. De onde é que está vindo a luz? A luz principal, qual que é? Ela vem de fora, é do environment, legal. Blue, tá vendo? É noturna, luz azul vem de fora. A imagem precisa parecer linda, só com aquela luz.
Agora vamos ligar aqui, vamos ligar aquela, vamos fazer as luzes secundárias. Então, a primeira ilumina a cena de modo geral, as outras vão fazer o foco da imagem em si, e agora vamos ter as outras de preenchimento. Então, esse modo de pensar é o tipo de coisa que eu tento passar para eles. Uhum. Que não tem, que independe da ferramenta, se eu estou usando o software A, B ou C, são elementos, é uma base que vai trazer ali fotografia, composição, cores, que ela vai se aplicar em tudo. Se você pegar um papel e você for desenhar, você vai aplicar isso. É uma base da fotografia. Sim. Uma técnica fotográfica. Então, toda vez que eu estou fazendo uma imagem, toda vez que um artista está fazendo imagem, eu estou tentando passar algum tipo de informação, eu falo para eles, se um fotógrafo precisar tirar essa foto, ele vai ter esfera flutuando em tudo quanto é lugar? Não. Mas beleza, a gente pode ter uma luzinha secundária atrás da cadeira para criar aquela silhueta bacana, aquele brilho lá. A gente pode, mas o fotógrafo também pode. Mas esfera voando em tudo quanto é lado, gerando luz para tudo quanto é lado, não, isso aí dificilmente vai acontecer. Então, essa base toda que a gente usa em qualquer software 3D, ela vem da fotografia. Ela vem entender. E eu, por exemplo, em Melbourne, tive a oportunidade de trabalhar com um fotógrafo super renomado lá, e ele pôde passar a técnica dele. E a técnica dele é: eu não uso luz artificial. Nunca. Então, todas as imagens dele são extremamente lindas, maravilhosas, com a luz super soft, bem diffused, e é luz do sol. Não tem mais nada, não tem rebatedor, não tem absolutamente nada, e as imagens são lindas, maravilhosas. Como é que ele consegue aquilo? Como é que eu consigo traduzir aquilo para o 3D? E o engraçado é que para conhecer esse fotógrafo, a Silvia e eu, quando a gente começou, a gente precisava de portfólio. Precisa gerar imagens lindas para pegar cliente. Todo mundo começa assim. E a gente pegou esse fotógrafo, que a gente não conhecia, a gente só gostava do trabalho dele, e a gente refez as imagens dele. Igualzinho, cópia. Então a gente pesquisou se a gente conseguia achar o modelo 3D do projeto, desenhos arquitetônicos. Era um processo complicado de achar informação. Se a gente não achava, vamos modelar no olho. Por exemplo, essa cozinha. Fotografia linda desse fotógrafo. Vamos fazer um render da cozinha igualzinho a foto dele. Porque a gente pode usar isso como portfólio e pode usar para praticar, para entender como é que o cara chegou naquele resultado. Um específico para ele. Não, a gente quer conectar com ele. Queria conectar. Ele é um fotógrafo renomado em Melbourne. Então, se tu tá fazendo visualização arquitetônica em Melbourne, tu quer se espelhar em fotógrafo, nunca em estúdios. Sim. Esse é outro erro de artista 3D. Nunca pega uma referência 3D. E aí é repetir o erro em cima de erro, lá no fundo. Pega uma foto, uma fotografia. Então, tu tem a tua lista de fotógrafos que tu respeita, que tu acha um trabalho fantástico, e ele era um dos caras. Então, a gente fez o nosso portfólio, algumas imagens do nosso portfólio baseado nas imagens dele. E a história é interessante, como a gente conseguiu contato com ele, foi postando no nosso Instagram e colocando visualização na Nami Studio, fotografia, o nome dele. E aí ele mandou uma mensagem um dia pra gente: como assim visualização na Nami? É minha foto? É meu? Como assim? Vocês estão usando meu trabalho? Aí eu tive que mandar o wireframe para provar para ele que aquilo era um 3D e não uma fotografia. Porque ele achou que era a foto dele. Porque ele achou que era a foto dele. A perfeição foi... A gente fez um trabalho para ficar fotográfico e perfeito. E conseguimos. E a partir desse contato com ele, a gente conseguiu clientes dele para trabalhar com a gente conseguiu outros arquitetos de estúdios para trabalhar com a gente, developers, isso e aquilo, por fazer um exercício de copiar um fotógrafo que a gente tinha como inspiração. Sim. Então, a base do 3D, a base de todo o ensinamento que eu tento passar para essa galera aqui é: pense como um fotógrafo. Se eu tivesse lá naquele espaço, quais são os artifícios que eu tenho, quais são as opções que eu tenho para iluminar? É uma imagem diurna? Sol. Acabou-se.
mas a luz não rebate do jeito que tem que rebater. Não, rebate. Vamos ajustar aqui, vamos mexer. Uhum. Sol. Às vezes, beleza, o ambiente é muito profundo, é difícil a luz chegar lá, etc e tal. Aí tu tem, beleza, mesmo um fotógrafo ele iria ligar as luzes. Sim. Mas vamos fazer com que aquilo não fique aquela marca de sombra horrorosa no chão. Ou até um plane lá na janela que clareia ali, né? Simule mais. Claro que existem limitações em software 3D. Não é exatamente o que acontece no mundo real, a gente simula muita coisa. Mas a tecnologia hoje está muito avançada para basicamente ser o mesmo princípio de uma fotografia. Então, se eu estou fazendo uma imagem noturna, o que aconteceria? Não, eu tenho a iluminação do céu que está vindo, que está acontecendo. Então, ter esse artifício de usar referências fotográficas ao invés de usar referências de estúdios é muito melhor. Tu usa do estúdio para saber a imagem que eu estou produzindo está no nível deles? Beleza. Está no nível deles, beleza. Mas referência é foto nunca 3D. Sim. E também você sair do quarto e também literalmente ali, né, observar o mundo real, né, brincar com uma câmera, que é uma coisa super interessante, né, de repente até compra a câmera mais barata que tem. Celular, celular. Ali eu falo da câmera porque a câmera você consegue brincar e você vai entender, né, como é que eu vou clarear essas coisas, mas sim, né, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu acho legal quando você está ali depois do pôr do sol, que é onde acontece o blue hour, né, que é super limitado, acho que 20 minutos, 30 minutos. Se eu tenho um ambiente e aí eu desligo todas as luzes e eu vou tirar uma foto de dentro de um ambiente, né? Você observar, né, ali, olha como que o chão está refletindo o azul, né? Olha como se eu, no celular, pegar a exposição e descer e subir, estourei lá fora, tô vendo aqui dentro. Vejo o céu escuro. Exemplos da vida real, né? Que conecta com a criatividade, de experienciar as coisas, né? Mas muita coisa que a galera que está começando principalmente não percebe é que um fotógrafo, ele não tira uma foto. Se ele está tirando uma foto de um espaço, ele vai tirar daquela mesma foto, aquela mesma posição, pelo menos umas 3 exposições diferentes. E aí ele vai começar, ele traz aquelas fotos, a fotografar a exposição correta, alta exposição, baixa exposição, e ele vai começar a pintar aquilo. Então, é o HDRI, né? Então a gente tem por exemplo, normal de cliente, a gente está num ambiente interno, olhando para fora, ele quer o céu azul. Não, mas o céu jamais vai ser azul. Não interessa, mas as fotos que eles usam para real estate, o céu é azul, então eles querem o céu azul. E como é que eles fazem aquilo? Dupla exposição. Então eu tenho uma exposição para o céu, uma exposição para dentro, e eu trabalho com aquilo depois. O mesmo artifício a gente consegue fazer dentro do Max, facinho. Sim. E isso entra no que a gente já conversou de artisticamente falando, se eu tô numa vibe mais cinematográfica, e eu não vou para esse lado. Porém, eu estou em um projeto com um cliente. Exato. E aí você reconhece e tem essa, ok, o que ele precisa, né? Só que não é importante também não, eu quero explorar, nem que seja um projeto pessoal. Não, eu quero explorar como se fosse uma luz ali fidedigna, né, na fotografia. Porque aí você tem esse range, né? Eu tenho o extremo uma coisa mais conceitual, mais ali dramática e super comercial, né? Como estúdio, ou como artista 3D, ou como creative director, eu sempre vou querer fazer foto realista. Então, se eu estou fazendo um espaço interno, a luz fora vai estar estourada. O céu não vai estar azul. Quando eu mando essa imagem para o cliente, é do jeito que a gente acha que é o correto. É o jeito que a gente tem certeza que imita a vida real. Se o cliente volta e diz eu quero céu azul, beleza, não é mais a minha imagem. É a imagem do cliente, é a imagem do projeto dele. Então eu vou fazer o céu azul. Perfeito. Não é mais minha, é dele. Então a gente brinca que o nosso initial color draft, a primeira imagem que a gente faz, é a imagem do artista. Faz o que tu acha que tem que fazer, claro, com a direção do creative director, do creative lead, e é aquilo, é a melhor imagem. Então,
o nosso processo aqui, a gente não manda uma imagem mais ou menos para o cliente. A primeira imagem que a gente manda para o cliente é a imagem final. Uhum. Está aqui. Ah, não, a gente errou no acabamento, a gente fez isso, aquilo, não sei o quê. Tu quer um pouquinho de azul no sol, beleza, no céu, beleza. Mas a gente trata como imagem final. Raramente uma imagem vai voltar para a gente com o cliente dizendo, meu Deus, isso aqui está horrível, qualidade horrorosa, não foi para isso que eu contratei vocês. Não acontece. Elas são sempre imagens fantásticas. Sim. Desde a primeira revisão. E aí depois, sim, se o cliente quiser fazer, ele vai fazer. Com ele. Né? E aí a gente posta nos nossos meios internos a imagem que a gente quer. Essa aqui é a minha imagem, minha primeira revisão. Mas o site do cliente é diferente dela. Eu gosto daquela, mas essa é a minha. Isso é importante, porque até às vezes já me peguei na situação de fazer uma confusão na minha mente, uma vez que tô lá com o resultado final da imagem e eu não gosto, isso não sou eu, e aí quebrando isso eu começo a entender, não, aquilo é uma junção do meu diretor de criação que atendeu o desejo, não é mais a minha imagem, mas a primeira você faz ali com aquela paixão, né? Cara, não, beleza, isso aqui seria assim, né? E a partir da primeira revisão que tu faz naquela imagem inicial, é entender que tu trabalha para uma empresa, que essa empresa trabalha para um cliente, que esse cliente tem um público-alvo e que é esse tipo de tonalidade de imagem, etc., que eles estão acostumados. Então, não é mais a gente, é o cliente. Empresas, developers e etc., eles procuram empresas como a nossa porque a gente é bom no que faz. Então, às vezes, também é um trabalho de educação. É um trabalho de chegar para o cliente, a gente manda a imagem, tem um tomzinho de azul no céu, de leve, porque a gente sabe que ele vai pedir, não é completamente branco. Tá lá, não, eu quero céu roxo. É um trabalho de educação. Pode chegar para o cliente, olha, desculpa, mas não existe isso, o céu jamais seria roxo. E mesmo se fosse roxo, o interior, então, teria que ser muito mais escuro. Vamos achar um meio termo aqui, o que a gente pode fazer. Então, a gente tem muito isso. Então, a gente, como Creative Directors, a gente está nas reuniões com os Project Managers, com os clientes, justamente para quando chegam situações dessas, os Project Managers não têm a experiência que a gente tem, a gente pode... Normalmente, a gente está lá só ouvindo a reunião, mas não, é assim por causa disso, aquilo. Sim. Composição, esse tipo de coisa. Eu quero mostrar o espaço todo. Beleza, vou mostrar o espaço todo, 20 milímetros. A gente odeia fazer isso. E aí a câmera aprovada, a gente faz a imagem. Mas a cadeira do lado direito aqui, o objeto aqui no lado esquerdo está distorcido. Foi a câmera que escolheu. Então é educação nesse sentido para o cliente. Próxima vez não escolha uma câmera dessa. Sim. Né? Então, por isso que a gente faz câmeras mais fotográficas, como um fotógrafo faria. E não. Mas eu quero mostrar o espaço inteiro. Então, a gente, como Creative Director, às vezes a gente sugere, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse ângulo aqui, porque funciona, e vamos fazer um ângulo secundário. A gente vende esse secundário aqui pela metade do preço. Então, a gente, como Creative Director, toma essa decisão na hora, ali junto com o cliente, e normalmente eles querem, normalmente eles aceitam. Eles vão conseguir 2 imagens, a segunda 50% de desconto, sei lá quanto. Sim. Só dando um exemplo. E para eles funciona, porque daí sim, eles vão ter o render fotográfico e um ângulo extra. Estou mostrando todos os aspectos do espaço com 2 imagens boas, ao invés de mostrar um espaço inteiro com uma imagem horrorosa. Sim. Cara, sinceramente, a gente precisa de mais uns 2 dias, porque a gente tá aqui agora, já é 7 e o pessoal tá esperando, né, pra gente ir pra um Tomar o Ashandi. Um Ashandi. Queria te agradecer, sinceramente, e assim, sim, honestamente, eu ficaria aqui por horas, porque eu tô aprendendo muito também, mas eu acredito que o que você trouxe ali pontos muito importantes e realmente de alguém que tem experiência no mercado, né? E, cara, nossa, não, eu vou ter que voltar. Cara, sempre que quiser. Para mim é um prazer, eu adoro passar minha experiência para a galera nova, para a galera que já está no mercado.
Quando tu chega num patamar da tua vida profissional, não tem mais muito o que tu vai fazer. Uhum. Então é muito de repassar para as pessoas o que tu aprendeu. Sim. Dar de volta tudo que tu recebeu, porque eu recebi muito de muita gente também. E, cara, prazer te receber aqui na Binion. Obrigado. Vamos curtir com a galera agora alguma coisa. Uhum. Vamos ver quem tá lá, Vamos ver né? quem E é isso. Eu agradeço, e a gente sempre tem uma palavrinha no final para quem chegou até aqui. Eu acho que pode ser fotografia, né? A gente falou ali, é um tópico super importante que, para quem tá ouvindo, comecei no 3D, ou já trabalha há muitos anos. Se não estudou, ou se não foi nem curioso sobre fotografia, é amanhã. Quer dizer, amanhã não, hoje. Já foi. Já era, né? Nem que comece de uma forma divertida ali. Vou no YouTube, vou pesquisar. É muito importante. Por isso que se a gente começar a entrar mesmo, cara, horas e horas. Então, comenta a fotografia se você chegou até aqui. E, Felipeira, obrigado. Cara, prazer, Obrigado. velho. Obrigado Tamo por ter vindo junto. aqui. Prazer te conhecer em Lisboa, prazer te conhecer, te receber em Londres. Prazer é Até meu. a próxima, quem sabe em Budapeste a gente faz mais uma também. Boa. É isso, obrigado. Valeu, galera. Não se esqueça de comentar aqui o que você achou desse episódio. Se quiser falar com o Felipe, vou deixar aqui as redes dele. Ele é low profile, LinkedIn. Ele é low profile, muito profissional, então vai estar o LinkedIn aqui. E é isso. Bora pro pub.